E aí galera, vocês estão bem? É um prazer estar aqui com vocês em mais essa live, e a Surra de Live Brasil. E dessa vez nós estamos aqui com meu amigo Juan Magalhães. Tamo junto, é nóis. Vamos aqui, nessa. Aqui no canal do Voz dos Trovões, e é sempre um prazer estar utilizando das plataformas midiáticas para compartilhar daquilo que estamos entendendo em Deus nesses dias. Então é um prazer, você que está aí nos seguindo e nos acompanhando. Então eu quero começar essa live já pedindo um favor. Você que está entrando aí, convida todos os amigos para estar conosco, coloca nos grupos aí, chama os amigos, todo mundo que está envolvido com sala de oração, envolvido com o desenvolvimento sacerdotal, com música, profecia, pessoas que querem aprender sobre o desenvolvimento do serviço profético. Então, nós queremos convidar todo mundo para estar conosco. Então, você nos ajude e convide teus amigos aí e chama a galera para estar conosco aqui. Valeu? Então, é o seguinte, nós estamos aqui para falar sobre profecia e música. Profecia e música, e ninguém mais indicado para estar conosco do que o meu amigo Juan Magalhães, que já trabalha com isso na música, produção musical, como instrumentista, como arranjador, produtor e também como alguém que tem pastoreado pessoas no serviço da música